Tudo bem com vocês? Eu sou a Shirley do Diário da Hemofilia. É, eu já andei sumida desde o começo do ano, eu não venho gravando vídeos aqui para o canal no YouTube, eu dei uma parada, eu estava me dedicando mais às redes sociais, né? O Facebook do Diário da Hemofilia e o Instagram do Diário da Hemofilia, além do blog do Diário da Hemofilia também. Mas também aconteceram algumas coisas que me deixou meio chateada no começo do ano, e aí eu dei uma parada com vídeos, né? Tanto é que vídeos, lives, eu dei uma paradinha, mas agora eu decidi retomar esse projeto de vídeos que eu estava fazendo já. E agora vou vir com uma série de vídeos contando histórias reais de pessoas que vivem e convivem com a hemofilia. Se é uma coisa que eu mais escuto de pacientes, de familiares, de cuidadores, são histórias sobre a hemofilia, envolvendo a hemofilia, né? Sentimentos, coisas, ações que foram tomadas, intercorrências, aprendizados. Eu acho importante compartilhar histórias referentes à hemofilia, porque a gente sempre tem algo a aprender, a gente sempre tem algo a mostrar ou a alertar, ou falar, olha, o que eu fiz deu certo, o que eu fiz deu errado, onde eu errei, aonde eu acertei, como que eu posso ajudar outras pessoas. E eu sempre falo, sempre vou repetir, que em hemofilia a gente sempre tem algo para aprender. Se alguém falar para você, eu sei tudo sobre hemofilia, sabe mesmo? Você já passou por tudo realmente que a hemofilia ela pode mostrar? Você já viu o pior lado da hemofilia? Ou não? É importante vocês saberem essas histórias, conhecer essas experiências, porque a gente não sabe o dia de amanhã, não é verdade? A gente acha que tá tudo bem, que a vida tá maravilhosa, mas num estalar de dedos as coisas podem mudar, né? A vida pode tomar outro rumo e você tem que estar preparado para isso. E como que você pode se preparar? De repente, uma história que você escuta de outras pessoas que passaram por intercorrências ou situações adversas envolvendo hemofilia, você pode lembrar dessas histórias e falar, meu Deus, aconteceu com fulano, peraí, tem jeito. Para você não se desesperar, porque existem situações que são desesperadoras. Assim, você fica assustado, né? Dá medo. E a gente tem que enfrentar. Não tem para onde correr. Não tem para onde correr. A história que eu vou contar hoje foi contada por um pai de um adolescente que tem hemofilia grave. Ele é dos Estados Unidos. Ele é o Joey McDonald. E ele decidiu compartilhar com a gente uma experiência de um final de tarde, ou melhor, de um final de semana, né? Que, como eu disse, num piscar de olhos, os planos da família foi totalmente por água abaixo, e eles se viram numa situação assim que, enfim, é uma coisa que eles não estavam prevendo e eles tiveram que passar por isso. E eu vou contar para vocês a história que o Joey contou para todos. Vamos lá? Então, senta que lá vem a história. Bom, como eu disse, o Joey, ele é um pai de um adolescente que tem hemofilia e ele é dos Estados Unidos. E para quem não sabe, lá nos Estados Unidos, o atual tratamento, né, em grande parte dos pacientes com hemofilia lá é o Enimbra, né, que é o emicizumab. Para quem conhece o emicizumab, ele está sendo incorporado aqui no Brasil. E o emicizumab, ele é diferente do fator que a gente conhece aqui no Brasil, que é o tratamento aqui no Brasil, que é um fator de meia-vida, ele é em infusões intravenosas, você tem que estar aplicando a cada 2 dias. Então, o emicizumab, ele não é um fator, um concentrado de fator, ele é um anticorpo monoclonal. Mas depois eu vou fazer um vídeo só explicando o que é o emicizumab. A administração dele é via subcutânea, olha que maravilha, e ele é de longa duração no organismo. Tem pacientes que tomam uma vez por semana, tem uns que tomam a cada 10 dias, tem uns que tomam a 15 dias, ou seja, cada paciente, cada pessoa tem um tratamento e é personalizado, e é um hematologista lá que vai definir
quantas vezes por semana você vai tomar o medicamento. Mas em vista do tratamento que a gente conhece habitualmente aqui no Brasil, o Emicizumab é uma maravilha, entendeu? É o sonho de toda a família, é o sonho de todo paciente com hemofilia. Então tem mais de um ano, eu não sei, mais de um ano que o filho dele tá fazendo tratamento com Emicizumab e ele diz que a vida da família mudou completamente. Eu imagino que sim, né? E eles praticamente parece que é como se a hemofilia ficasse deixada de lado, entendeu? Tipo, tá tomando Emicizumab, as coisas estão mil maravilhas, não tem sangramento, não tem intercorrência, não tem internação, então eles foram tocando a vida dessa forma. Mas a hemofilia, ela tá lá, ela não sumiu, ela não desapareceu. Então, vamos à história. Isso não aconteceu faz muito tempo não, hein? Faz pouquíssimo tempo que aconteceu isso. O Joey falou que combinou com a família deles irem ao cinema. Então era um finalzinho de domingo, um dia maravilhoso, ele ia aproveitar. Então ele, a esposa dele, a Cassandra, e o filho dele, né, que é um adolescente. Eles foram de carro, estavam na estrada, indo em direção ao cinema, tudo tranquilo, tudo perfeitamente dentro da normalidade, e assim, sei lá, no piscar de olhos, como eu disse, do nada aparecia um veículo em alta velocidade, totalmente desgovernado, e colidiu com o veículo da família. A pancada foi muito forte, foi violenta. E eu acho que o motorista que provocou esse acidente, ou ele devia estar bêbado, enfim, porque ele bateu e fugiu. Foi assim, fugiu. O Joe falou que não deu nem pra ir atrás, porque o carro, na hora da batida, imediatamente apagou. Não dava mais pra ligar, ficou totalmente inoperante. E o Joey disse que na hora, a primeira coisa, depois que o carro parou de chacoalhar, a primeira coisa que ele fez foi olhar para a esposa e para o filho e perguntar: vocês estão bem? Eu acho que qualquer pai faria isso, qualquer mãe faria isso. Ele só se preocupou com a esposa e com o filho. A esposa dele, a Cassandra, ela também tem um problema crônico. Ela tem uma dor esquelética eu não sei qual é a patologia, né, qual é o diagnóstico dela, mas ela tem dores crônicas pelo corpo. Então ele também se preocupou com a esposa. Então ele falou que a primeira coisa que ele fez foi perguntar para a esposa e para o filho se eles estavam bem. Aparentemente, naquele primeiro momento, óbvio, eles estavam todos assustados por causa da batida, mas aí eles falaram: estou bem, estou bem. Só que na hora, eu imagino como eu, sendo mãe também de uma criança com hemofilia, é como se você estivesse num cockpit de uma aeronave e acendesse uma luz de emergência e um alarme, porque na hora você lembra da hemofilia. E ele disse que foi a primeira coisa que passou pela cabeça dele: meu Deus, o meu filho tem hemofilia. Tentando se manter o mais calmo possível, acalmando também a esposa e o filho. Eles saíram do carro, e aí ele deu uma olhadinha, nada pro carro, já viu que o carro não tinha, né, tava totalmente, o estrago tava bem feio, mas ele não pensou no carro. Ele pegou o celular, ligou para a polícia, ligou para a ambulância e para os bombeiros. E quando ele acionou a ambulância, ele disse: eu tenho aqui um adolescente com hemofilia e ele precisa ir para o hospital o mais rápido possível. Para quem não sabe o que é hemofilia é um distúrbio de coagulação, é uma deficiência na coagulação do sangue. As pessoas com hemofilia, elas têm a deficiência num dos fatores de coagulação, ou seja, o sangue não coagula. Pode ser o fator 8 ou o fator 9. Então qualquer pancada, qualquer corte, pode desencadear uma hemorragia. Não importa em que local do corpo vai acontecer, pode acontecer uma hemorragia. Na hora do impacto, quando, assim, não sei se vocês estão assistindo o vídeo, já sofreram um acidente de carro. Eu já sofri, então eu posso falar por experiência própria. Quando você toma uma porrada num carro, né, quando não é você que provoca, porque quando você provoca, você ainda, né, tem como, né, se dar uma segurada. Mas quando você é pego de surpresa, você está dirigindo, mesmo que você está com cinto de segurança, e você é pego de surpresa, uma porrada, assim, do nada, você não está preparado, não dá para você se segurar em lugar nenhum, não dá para você, enfim, o seu corpo é jogado igual um saco
saco de batata dentro do carro. Então você é chacoalhado, você é violentamente jogado, arremessado. Então, na hora do impacto, está com uma adrenalina tão forte e o susto, você não sabe se você bateu a cabeça, se você bateu o abdômen, se você bateu. E na hora você tá tão tenso com tudo que aconteceu que talvez você nem sinta dor. Você vai sentir dor daqui a uns minutos, quando o sangue esfria, quando as coisas passam. Às vezes você vai sentir dor no dia seguinte. Aí que você vai falar, meu Deus, eu bati o ombro, né? Porque meu ombro tá doendo demais. Então essa era a preocupação do Joey naquele momento. Ele não sabia aonde o filho dele tinha batido, porque o filho dele estava solto atrás. Eu acho que ele não estava com cinto de segurança. O menino estava bem. Quando você olhava assim fisicamente, o menino não estava nada sangrando, não tinha fratura, né? Você via que tinha umas escoriações, mas a preocupação para quem tem uma pessoa com hemofilia é dentro, é interno. Porque as hemorragias internas são as mais graves. É onde você não vê, você não enxerga. Então o Joey, ele estava preocupadíssimo com o filho, porque ele não sabia se o filho tinha batido a cabeça, se tinha batido, enfim. E o filho dele, assim, aparentemente não demonstrando que estava machucado, mas por dentro a gente não sabe. Então ele precisava ser encaminhado o mais rápido possível para um hospital para fazer exames. Os exames que mais se fazem para diagnosticar, para ver se está tendo uma hemorragia interna, são tomografias. As tomografias, cabeça na tomografia pega, entendeu? O abdômen também pega na tomografia. Então precisa fazer exames de imagem, passar com o médico, para o médico avaliar e ver se não está tendo nenhum sangramento interno, que essa é a maior preocupação. O Joe, então, ele disse que não demorou muito, em pouquíssimo tempo já tinha carro da polícia, a ambulância chegou super rápido, ele já falou da gravidade, que era uma emergência, colocaram o filho dele e a esposa na ambulância e o Joey ficou para resolver as questões do carro, enfim, que é o mesmo trâmite que tem aqui no Brasil, tem lá, você tem que ficar, fazer tipo um boletim de ocorrência, então o Joey ficou. Terminado essa parte, então, a Cassandra e o seu filho, é o Caleb, se eu não me engano, o nome dele é Caleb. Eles foram socorridos pela ambulância, né? Como se tratava de uma emergência, eram um adolescente com hemofilia, então não poderia esperar muito tempo ali no local. A ambulância então fez o socorro imediato, levou mãe e filho para o hospital. O pai ficou com os policiais no local do acidente para desenrolar as questões todas do acidente. Então, chegando no hospital, imediatamente eles foram atendidos. A mãe informou a equipe médica, né, a equipe do pronto-socorro da emergência, né, de que o filho tinha hemofilia. Falou que ele estava fazendo um tratamento com emicizumab há mais de um ano, né, e no caso, quando se desconfia que está tendo um sangramento, ou que pode iniciar um sangramento, ou quando tem um sangramento, mesmo que você esteja usando o emicizumab, o emicizumab não vai controlar o sangramento se ele estiver ativo, tá? O que vai controlar é o fator. Então não tem jeito, tem que fazer o tratamento com o fator de reposição, tá? Isso daí você já coloca na cabeça. Mesmo que que tenha um medicamento para fazer a profilaxia para evitar o sangramento, que é o emicizumab, na hora do sangramento ativo ou quando desconfiar que tem um sangramento, não é o emicizumab que vai resolver, é o fator. Então vamos lá. O Caleb, que é o filho da Cassandra e do Joey, ele tem um histórico de alergia ao fator 8. Se vocês não sabem que isso acontece, sim, acontece. Acontece, tá bom? Ele tem alergia ao fator 8. Na hora, os médicos optaram em fazer uma infusão com o fator plasmático, justamente porque eles não sabiam se ele poderia estar com um sangramento ou se poderia iniciar um sangramento, apesar que os exames, tomografia, raio-x não mostraram nenhuma lesão aparente, nenhum sangramento aparente, mas por precaução os médicos optaram em fazer uma infusão de fator 8 e deixar o filho dela em observação para ver se não ia começar um sangramento em alguma parte do corpo. Então a Cassandra autorizou e eles trouxeram um fator, conseguiram um fator, não sei como é que eles conseguiram, mas eles conseguiram um fator e fizeram a infusão do fator no filho dela.
A Cassandra diz que a mãe, né, do Caleb disse que não deu, acho que 20 minutos, o filho começou a ficar vermelho, a coçar, a empolar. Na hora ela lembrou, meu filho já teve reação alérgica ao fator 8 no passado e fez tratamento para isso. E os médicos falaram, então é isso que está acontecendo, ele está tendo uma reação alérgica ao fator 8. Você imagina isso cair como uma bomba na cabeça dessa mãe, porque o passado voltou com tudo. As coisas que aconteceram no passado voltaram naquela tarde. E ela começou a ter os mesmos sentimentos que ela teve antigamente. Angústia, medo, preocupação. Então não teve jeito. O filho dela precisou ficar internado e precisou fazer reposição de fator, até por precaução, e também controlar a questão da alergia. Então, para vocês verem, né? Você acha que às vezes as coisas estão indo tudo bem e do nada o passado volta. E aquele fantasma que te assombrava antigamente volta de uma hora para outra. Então foi o que aconteceu com essa família nessa tarde. Aí temos o Joey. O Joey terminou de falar com os policiais, resolveu a questão do acidente e correu para o hospital. E lá ele já ficou sabendo do que estava acontecendo, a esposa já estava explicando para ele a questão toda do que tinha acontecido, da reação alérgica, que o filho ia ficar internado, e para controlar tudo isso, e para ficar observando se não ia ter uma hemorragia, porque afinal ninguém viu onde ele bateu, ele nem lembra onde que ele bateu, se tinha batido a cabeça ou algum órgão, então precisava ficar internado em observação. E o Joe, ele contou que ele foi até a lanchonete para tentar se acalmar, comer alguma coisa, tomar alguma coisa, porque não tinha mais o que fazer, né? Ele estava assim grato porque estava todo mundo bem, aparentemente, foi problema do carro, mas ele também teve o mesmo sentimento da esposa, do passado voltar, entendeu? Dele ter as mesmas sensações, as mesmas preocupações, os mesmos sentimentos que ele teve quando o filho dele era mais novo, entendeu? Para quem está envolvido com hemofilia, conhece, enfim, sabe que o tratamento da hemofilia há alguns anos atrás, e não muitos anos, 10 anos atrás, era totalmente diferente do tratamento de hoje. Eu já estou falando para vocês o tratamento que está lá nos Estados Unidos e o que está aqui no Brasil, que é diferente. Então vocês imaginam como que era há 10 anos atrás, que era bem mais difícil o tratamento era mais difícil. Aí se você voltar 20 anos era outro jeito, 30 anos era pior ainda. Mas teve uma época aí, anos 90, 80, 90, que o tratamento era somente por demanda, tá? E na década de 90, 80 era crio precipitado. Eu vou fazer um vídeo ainda contando sobre isso, a história do tratamento da hemofilia no Brasil e no mundo. Tem que se preparar psicologicamente para contar essas histórias para você, que é muito tenso. Então você conta aí a história do Joe e da Cassandra. Eles voltam a 10 anos atrás. Eles passaram muito perrengue com o filho deles. Eles dizem que o filho dele teve muita intercorrência, teve muita internação, teve muitos episódios assim que foram traumáticos para a família. Então eles estavam vivendo aquele sonho, que é o sonho de todos nós, né? De você ter um medicamento novo, que é o emicizumab, um tratamento que é subcutâneo e que o filho dela estava fazendo infusões a cada 15 dias e estava controlando o sangramento há mais de um ano. Acho que é bem mais de um ano que ele tá. Então a família parece que ela fez assim, tipo, acomodei, assim, tá tudo ótimo, tá tudo maravilhoso. E aí acontece um incidente desse, do nada, assim, sem eles esperarem. E aí volta tudo, volta infusão com fator, aí volta o problema da alergia do filho, vamos internar, vamos tratar. Eles se sentiram extremamente abalados, entendeu? Como eu disse, é como se um fantasma voltasse. E eles têm que reviver tudo aquilo. E eles achavam que eles nunca mais iam passar por isso. O Joe, ele cita uma coisa que eu acho que vale para todos nós. Ele lembra que nessa fase onde o filho vivia internado, que teve várias intercorrências e que
eles viviam no hospital com o filho, e o Joe ele se afastou, assim, ele e a esposa se afastaram durante o período. Como se afastaram? Eles estavam tão preocupados com o problema, estavam tão tensos com tudo que estava acontecendo, que eles não conseguiam ter diálogo, eles não conseguiam conversar sobre o filho, eles não conseguiam se aproximar mais, né? Tem um trecho que ele conta, mas é de uma outra história, que ele diz que foi um período muito turbulento até pro relacionamento do casal. Entende? E eu não falo só questão de hemofilia, eu falo qualquer problema de saúde na família, com o filho, com o marido, com a esposa. O casal, ele se afasta. Porque os sentimentos, as emoções, a saúde mental tá totalmente abalada. Você fica extremamente abalado com o problema, com a situação, preocupado, com medo, angustiado, assustado, impaciente, irritado. Então, o Joe ele fala que ele lembrou que eles tiveram isso quando o filho era mais novo. Eles se afastaram. E é justamente uma fase em que o casal tem que se unir. A família tem que estar unida. O pai e a mãe precisam estar juntos. Entendeu? Para um dar força para o outro, para enfrentar o problema. Enfrentarem todos eles juntos e firmes e tendo um pensamento positivo de que é só uma tempestade. E que essa tempestade vai passar. O Joe lembrou disso. E é daí que a gente entra com uma reflexão que serve para nós pensarmos sobre isso. Para você que está assistindo esse vídeo, que já passou por isso, vai me entender. E às vezes a gente está passando por uma dificuldade, um problema. E a família precisa estar unida. O casal tem que estar forte. O pai, a mãe, não importa se você mora junto ou não. Vocês têm que se unir para enfrentar juntos esse problema. Enfrentar sozinho é muito tenso. É difícil demais. A gente precisa de um apoio. Um precisa ajudar o outro. Então o Joe ele lembrou disso. Ele viu ele viu uma família numa mesa ao lado, lanchando, conversando entre eles. Com certeza eles estavam no hospital também por conta de alguém que estava internado, mas eles estavam conversando, dialogando. Então o Joe olhou na mesa do lado, viu a outra família conversando, lanchando, e ele falou: caramba, isso eu não tive quando meu filho era mais novo. Entendeu? Parecia que o Joe e a Cassandra viviam em mundos diferentes, mas eles estavam enfrentando o mesmo problema, porque tinha a ver com o filho deles. Então, com o que aconteceu recentemente, com esse episódio, o Joe lembrando disso, o Joe ele foi fazer o que era certo. Ele sentou com a Cassandra, ele foi novamente na lanchonete com a esposa, eles sentaram, pegaram nas mãos, e um falou pro outro: estamos juntos nessa e vamos enfrentar isso juntos, um apoiando o outro. E aquela questão, ele diz que quando um dá a mão pro outro, não pode largar, nem nos momentos difíceis. Então esse era uma coisa que aconteceu repentinamente, em que eles não esperavam que pudesse acontecer, onde trouxe um fantasma do passado que abalou eles muito, deixou eles com medo, assustados, mas era a hora deles enfrentarem juntos e fazer a coisa certa dessa forma. Entendeu? Encarar os desafios juntos, com paciência, com fé, com esperança, tendo um pensamento positivo e tendo a certeza que era mais uma tempestade e que essa tempestade ela iria embora. Como foi, né? O filho deles ficou o tempo que tinha que ficar internado, se recuperou super bem, não teve nenhuma hemorragia, mas por questão de precaução foi tratado com fator, né, para que não tivesse. Saiu de lá, voltou ao tratamento que estava sendo, enfim. Mas aí essa história do Joe, da Cassandra e do Caleb, ele serve para nós aqui. A gente sempre tem que estar preparado, entendeu? E temos que estar unidos.
né? A família tem que estar unida. E a gente nunca sabe o dia de amanhã, né? A gente não sabe nem o que vai acontecer hoje à tarde, né? A gente às vezes tem uma programação e de repente as coisas mudam. Você tem uma viagem programada, um dia antes acontece uma intercorrência, você tem que cancelar tudo. E para nós que convivemos com hemofilia, a gente vai aprendendo. E é isso que a gente tem que fazer. Ter a cabeça, enfim, pensamento focado em que as coisas elas estão bem hoje, mas que a gente tem que estar preparado caso não esteja bem amanhã. E é isso. Bem, esse é a história que eu tinha para contar para vocês. Eu tenho muitas outras histórias. Eu tenho um caderno de história ali. Eu escuto muitas histórias. E eu adoro escutar as histórias, adoro contar a história, adoro escrever história. Não é à toa que eu sou editora do Diário da Hemofilia. Eu amo o que eu faço. E se você quiser contar alguma história, tiver alguma história para compartilhar com a gente, achar interessante estar compartilhando a sua experiência, eu vou deixar na descrição desse vídeo, eu vou deixar o meu e-mail. Você pode entrar em contato comigo e de repente a sua história é a próxima que eu vou estar contando aqui, e eu tenho certeza que a sua história pode ajudar outras pessoas e que vai ser bem interessante estar contando para todo mundo. Então, esse é o meu vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado da história. Se você gostou, dá um like, se inscreve no nosso canal no YouTube, segue a gente nas redes sociais, Instagram, Facebook, @Diário da Hemofilia, e tem o nosso blog também do Diário da Hemofilia. A gente se vê então num próximo vídeo, numa próxima história, e até breve. Um grande abraço para todos. Tchau!